Imagina só, receber uma carta, escrita há mais de 1600 anos, por um dos maiores pensadores da história, com um guia prático para a vida. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, o Manual de Santo Agostinho. E olha, não é um livro de teologia super denso não, é uma resposta direta, um pedido de clareza, um verdadeiro manual para a jornada da fé. Então, tudo começa com essas palavras. Agostinho não está escrevendo para uma academia, mas para uma pessoa real, um tal de Laurêncio. E esse Laurêncio pediu para ele um Enchiridion, que é basicamente isso, um manual, uma coisa que se carrega na mão. Ele queria um resumo prático da sabedoria cristã. É como se fosse uma conversa que atravessa os séculos e chega direto para a gente hoje. Antes de entregar o guia, Agostinho precisa definir o destino. Afinal de contas, o que é essa tal de sabedoria verdadeira? Ele começa fazendo uma distinção muito importante entre o conhecimento do mundo e a sabedoria que realmente faz a diferença na vida. E aqui está o pulo do gato. Para Agostinho, ser sábio não é acumular um monte de fatos ou ganhar debates. A sabedoria humana, na sua essência, é a piedade. E o que é piedade? Bom, o termo grego que ele usa, theosebia, quer dizer literalmente culto a Deus. Ou seja, toda sabedoria se resume em honrar a Deus do jeito certo. Ok, mas como se presta esse culto a Deus na prática? Agostinho então estrutura toda a vida cristã em cima de 3 pilares, 3 virtudes que são a base de absolutamente tudo: a fé, a esperança e a caridade. Vamos ver como essa engrenagem funciona. A fé é o alicerce, é o ato de acreditar naquilo que a gente ainda não pode ver. A esperança é a direção, é o desejo por aquele bem futuro que a fé nos promete. Mas é a caridade, o amor, que bota tudo isso para funcionar. É a ação que faz a fé e a esperança serem algo vivo, real. E para deixar isso bem claro, Agostinho usa uma frase fortíssima do apóstolo Tiago. Ele diz, olha, só ter fé não basta. Até os demônios acreditam que Deus existe, e para eles isso só causa medo. O que separa uma fé viva de uma fé morta é a caridade. É o amor que transforma a crença numa relação que de fato salva. A partir daqui, a conversa fica mais profunda. Agostinho mergulha numa das questões mais difíceis da fé, uma pergunta que ecoa até hoje: de onde vem o mal? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Se Deus é todo-poderoso, se Ele é a fonte de todo o bem, como pode existir sofrimento, injustiça, maldade? Agostinho não foge da pergunta. Pelo contrário, ele encara ela de frente de um jeito filosófico impressionante. A resposta dele é genial. Agostinho explica que o mal não é uma coisa. Deus não criou o mal. O bem, sim, é uma substância, é algo que existe. Já o mal é a ausência do bem, é a corrupção de algo que era bom na origem. O mal não tem existência própria. A analogia que ele usa é perfeita. Pensa numa doença. A doença não é uma coisa que existe por si só. Ela é a falta de saúde no corpo, ou a escuridão. Ela não é algo, ela é simplesmente a ausência de luz. Do mesmo jeito, o mal é a falta do bem onde o bem deveria estar. Tá, mas de onde vem essa ausência do bem? Agostinho vai direto na causa. A vontade livre, mas falha, das criaturas. O mal surge quando a nossa vontade se afasta do bem maior, que é Deus, e se volta para coisas menores, bagunçando toda a ordem natural. Parabéns a você que está aqui, se aprofundando na fé e caminhando com a gente. É uma alegria enorme ter você participando da comunidade Caderno Católico. E se por acaso você ainda não faz parte, aproveita agora, se inscreve, vem caminhar conosco. Você é muito bem-vindo. Certo. Se a origem do problema está na nossa vontade, como é que a gente sai dessa? Agostinho é muito claro aqui. Não é pelo nosso próprio esforço. A solução tinha que vir de Deus. O diagnóstico de Agostinho sobre a nossa condição é bem direto. Depois da queda, a humanidade ficou num estado de vontade cativa. Não que a gente tenha perdido a liberdade de escolher, mas perdemos a capacidade de escolher e fazer o bem de forma consistente. A nossa natureza ficou inclinada para o erro e o resultado disso foi a condenação. E aqui vem a solução, nas palavras do apóstolo Paulo. A salvação não é um salário que a gente recebe por merecimento. É um presente, um dom gratuito de Deus, que a gente chama de graça. Não há nada que possamos fazer para merecer esse resgate. Ele é oferecido
de graça. Mas como esse presente chega até nós? Como essa ponte entre a humanidade caída e um Deus perfeito é reconstruída? Agostinho afirma que isso só seria possível através de um mediador, alguém que pudesse fazer parte dos dois mundos ao mesmo tempo. É exatamente aqui que a figura de Jesus Cristo se torna central. Por ser Deus por natureza, ele tinha o poder para salvar. E ao se tornar humano, mas um humano sem o pecado original, ele pôde representar toda a humanidade. Em uma única pessoa, divina e humana, Cristo ofereceu o sacrifício perfeito que fez as pazes entre Deus e nós. E agora a gente volta ao propósito original de tudo isso. Como toda essa teologia vira um manual prático para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E é aqui que a gente vê a genialidade de Agostinho. Ele não nos deixa só com conceitos abstratos, ele nos dá ferramentas concretas. Ele diz que toda a vida cristã, tudo que a gente precisa saber, está resumido em 2 orações que a maioria das pessoas conhece de cor: o Credo e o Pai Nosso. Pensa que simples e que profundo. O credo, o símbolo dos apóstolos, é um mapa. Ele resume tudo aquilo em que a gente deposita nossa fé. Já o Pai Nosso nos ensina o que esperar de Deus e, principalmente, como devemos amar a Ele e ao próximo. Ele encapsula perfeitamente a esperança e a caridade. No fim das contas, tudo se resume a isso. Agostinho, citando o apóstolo, nos lembra que o objetivo final de toda doutrina, de toda fé, de toda esperança, não é o conhecimento pelo conhecimento, é a caridade. O amor a Deus e ao próximo é o destino para onde o manual inteiro aponta. E assim, a pergunta que Agostinho respondeu para Laurência há 1.600 anos ecoa para a gente hoje. Com esse manual em mãos, a questão permanece. Como esses 3 pilares, aquilo em que se acredita, aquilo que se espera e, acima de tudo, a forma como se ama, podem de fato moldar as nossas decisões e as nossas ações nesse mundo tão complexo de hoje? É uma reflexão que continua tão urgente quanto na época em que foi escrita. Santo Agostinho nos deixou um manual precioso sobre a fé, a esperança e a caridade. Ele nos mostra que a verdadeira sabedoria não está nas coisas do mundo, mas na piedade, no culto sincero a Deus. É isso que dá sentido à nossa vida. Ele também fala das 3 virtudes que sustentam o cristão: a fé, a esperança e a caridade. A fé nos faz acreditar, a esperança nos faz caminhar firmes, mas é a caridade, o amor verdadeiro, que é maior que todas, porque nos une de fato a Deus. Agostinho explica ainda o mistério do mal. O mal não é uma força própria, não tem substância. Ele é apenas a ausência do bem, e Deus, em sua sabedoria, permite que o mal exista para que, mesmo dele, possa tirar um bem maior. Quando fala da salvação, Santo Agostinho deixa claro: não conquistamos por nossos próprios méritos. A salvação é dom gratuito da graça de Deus. E essa graça nos chega por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Dentro desse caminho, o batismo tem lugar especial. É pelo batismo que somos regenerados, purificados do pecado original e acolhidos na família de Deus. Mas a vida cristã não para aí. Ela exige boas obras, perdão sincero e penitência. Até as pequenas faltas do dia a dia nós entregamos a Deus na oração, sobretudo na oração do Pai Nosso. Agostinho também nos recorda que tudo está nas mãos de Deus. Sua vontade é soberana, perfeita em justiça e misericórdia, até mesmo no mistério da predestinação, que muitas vezes não entendemos, mas que faz parte do seu plano de amor. E por fim, ele nos aponta para o destino final, a ressurreição e o juízo. Todos nós ressuscitaremos. Os justos receberão a felicidade eterna, e os condenados o tormento. Cada um segundo suas obras, mas sempre sob a justiça e a misericórdia divinas. Esse manual de Santo Agostinho é como um guia de bolso para a vida cristã. Chegamos ao final deste vídeo, onde apresentamos uma explicação curta e simplificada sobre o livro de Santo Agostinho. Deixe seu comentário aqui abaixo. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade de fé e aprendizado.
Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que buscam a mesma paz e alegria em Cristo. Juntos, crescemos na fé e na felicidade que vem de Deus. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Deus abençoe você e até o próximo vídeo do Caderno Católico.